Eu vou te mostrar um mínimo que um dev júnior precisa saber para conseguir a sua primeira vaga, ou seja, eu vou te mostrar como conseguir a sua vaga, o que você precisa realmente saber e o que estudar. Vou mostrar o lado técnico e outras coisas que poucas pessoas comentam. Então, vamos para o vídeo. Antes de começar, eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho na gringa, crio conteúdo aqui para o YouTube e também no Instagram. Então já aproveita e me segue aí, se inscreve no canal, curta esse vídeo e comenta o que você achou dele. Mas vamos lá, sem enrolação, porque esse vídeo está bem completo. Cara, normalmente quando a gente fala de desenvolvedor, quando a gente fala de habilidades para conseguir uma vaga, a gente entra em uma questão muito específica, que são as hard skills e as soft skills. O que seria isso? Você que não está meio que familiarizado com essas palavras, hard skills e soft skills são basicamente habilidades técnicas e habilidades de conversação, sabe? Tipo, habilidades sociais e habilidades técnicas. Só que a gente na área, aqui na área da programação e em qualquer outra área assim mais de carreira, falamos hard skills e soft skills porque fica mais bonitinho e porque é em inglês. Mas basicamente a gente trabalha em torno dessas duas habilidades. Essa habilidade aqui, a gente não trabalha diretamente no nosso dia a dia codando, coisa do tipo. Mas a gente usa muito isso aqui, tá bom? A gente usa muito isso aqui para questão de comunicação, a gente usa muito para a questão de falar com outras pessoas. Ou seja, é muito importante você saber as soft skills no caso, né, que nem eu mencionei. E as hard skills, elas são habilidades técnicas, ou seja, é o que você sabe Python, você sabe JavaScript, você sabe lógica de programação. Isso a gente considera como hard skills. São habilidades mais complexas, mais completas assim, né? Como a gente diz, hard skills e soft skills, habilidades mais hards e habilidades mais softs, mais leves, né? Então, vamos começar com as hard skills porque tá completinho. No conceito de hard skill, eu quero fazer um negócio diferente com vocês aqui, para o vídeo ficar bem dinâmico. Eu separei no que não precisa e o que precisa para você realmente ter a sua primeira vaga. Porque muitas pessoas falam, você precisa saber isso, você precisa saber aquilo. Então, vamos destrinchar isso de uma vez por todas. E aí eu separei aqui uma lista que eu fiz com coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e o que eu considero realmente ser importante ou não, na minha opinião. E aí você pode acatar essa opinião para você, para conseguir a sua primeira vaga. Mas o que eu considero para a primeira vaga de desenvolvedor. Então, nessa lista aqui, eu separei o que eu considero ou não. Então, vamos começar. Eu vou falar um item por item para ficar bem completo mesmo. Então, cara, o primeiro item que a gente tem aqui é API RESTful. O que seria isso? É você ter o conhecimento de API RESTful num contexto geral, entender o que é uma API, entender como que funciona a estrutura HTTPS, todo esse processo, né, do RESTful, eu acho que é muito importante. Só que, beleza, é uma coisa que não precisa? Na minha opinião, não. Porque isso aqui você aprende com o tempo conforme você está estudando. Então, assim, é muito importante que você tenha uma noção, sim, de que é uma API RESTful. Por quê? Cara, você está estudando, é básico isso aqui. Isso aqui é conhecimento básico de programação. Então, sim, você precisa, não é um conhecimento avançado. Junto com isso, a gente vai com SQL. SQL é basicamente banco de dados. Você é uma linguagem de banco de dados, né? E junto com SQL, a gente tem noção de banco relacional e noção de banco no SQL. Eu acho que é muito importante quando você está prestes a candidatar para sua primeira vaga, você ter sim uma noção básica do que é SQL, do que é um banco de dados relacional, do que é um banco de dados não relacional, porque, cara, você pode trabalhar como front-end, pode trabalhar como back-end, isso daí varia muito. Então, assim, você ter a noção disso aqui é extremamente importante. Então, assim, para sua primeira vaga, você não precisa ser o expert, tá? Não tô falando que você precisa ser o expert, mas eu considero que você precisa sim ter isso aqui, SQL pelo menos, noção de banco de dados e noção de banco de dados não relacional. Relacional e não relacional, tá? São bancos de dados diferentes, só que eu não vou trazer eles aqui. Eu só quero mostrar para vocês o que vocês precisam saber realmente. Junto com eles, então, eu vou tirar eles daqui da lista, a gente entra em CRUD. CRUD é muito importante. CRUD, sim, é o básico do back-end. Você tem que saber CRUD. Você tem que saber como criar uma API, um CRUD simples ali numa API. Quando você está fazendo os seus primeiros testes ali com o back-end, você faz um CRUD, que é você conseguir criar uma rota de criação, uma rota de listagem, uma rota de deletar, uma rota de editar. Então, assim, CRUD é muito importante. Então, eu vou colocar aqui CRUD como precisa. Então, assim, CRUD precisa é realmente bacana você ter um entendimento do que é um CRUD, porque muitas das vezes no seu teste técnico ali ou coisa do tipo, você vai usar CRUD, beleza? Autenticação, JWT e sessões. Cara, eu vou estar falando uma polêmica aqui, mas muitas das vezes você não vai precisar disso aqui, tá? Você não vai precisar ter muita noção de autenticação, mas
Aí é um outro ponto, tá? Porque existem vários tipos de autenticação. Mas o JWT, ele entra como uma autenticação simples. Pô, todo mundo que começa ali a estudar, né, a questão de API, começa a estudar a questão de segurança, o simples, sem estar trabalhando, entende o que é uma autenticação. Então, sim, pô, é bacana que você tenha noção de autenticação. Quando o assunto é um pouco mais avançado, normal que você não saiba responder, mas pelo menos o básico de autenticação, que é JWT, o básico que é uma sessão, é bacana você ter sim essa resposta na ponta da língua. Clean Code. Não, você não precisa de Clean Code. Vamos falar a real, né? Aqui ninguém faz Clean Code de verdade. Apesar da gente estudar, ter livros e tudo mais, no dia a dia do trabalho você não vai usar Clean Code. E não importa, não se preocupe em falar isso na entrevista. Se você estiver fazendo um teste técnico, você tem que organizar o seu código, né? Da melhor maneira. Mas não, você não vai usar Clean Code. Você não precisa de Clean Code. Eu vou estar soltando essa polêmica, vai ter gente que não concorda, mas na minha opinião, não precisa de Clean Code. Porque no dia a dia do trabalho, mano, Clean Code você esquece, você não usa, tá? Essa é a verdade. Junto com Clean Code, Docker Deploy CI/CD. Não precisa também. Você que está preocupado com isso, você não precisa isso para sua primeira vaga. Cara, é básico isso. Só que, tipo assim, é básico você saber isso, né? No caso, de que Docker Deploy e CI/CD não é um negócio tão simples assim. Para um júnior, são coisas que muitas vezes você nem vai encostar, você nem vai colocar a mão. Eu até posso colocar ali que o Docker, vamos colocar aqui o Docker básico, né? Entender pelo menos o conceito de Docker básico, você precisaria. Então, a gente pode colocar aqui que o Docker básico você precisa, que é tipo assim, os conhecimentos simples de subir um container, entender o que é o Docker, o conhecimento simples. Mas deploy CI/CD, eu acredito que não, porque eu tô falando como experiência. Não cheguei a usar isso a fundo. E quando eu tive que usar Docker realmente no meu serviço, o pessoal do meu serviço passava a linha de comando para mim. E aí, cara, com o tempo eu fui estudando. Estudando é complicado. Eu fui estudando e fui desenvolvendo essas minhas habilidades. Então, assim, na minha opinião, você não precisa de Docker, você não precisa de deploy e você não precisa de CI/CD para sua primeira oportunidade, tá? Eu tô falando pro seu primeiro momento ali de profissional. Depois que você já entrou, já é um desenvolvedor júnior, eu acho que logicamente você tem que ter o conhecimento de Docker, deploy, CI/CD. CI/CD eu até acho que não. CI/CD eu acho que ele entra mais para um nível pleno, tá? Porque é difícil você começar a trabalhar com CI/CD logo de começo. Então a gente vem para Linux básico. Cara, Linux básico eu acho que é uma questão assim, porque eu conheço desenvolvedores que trabalham com Linux, eu conheço desenvolvedores que trabalham com Mac e com até mesmo Windows, né? Eu trabalho com Linux. Então, assim, é importante eu ter o conhecimento de Linux básico. Só que isso não afeta a minha carreira. Então, assim, você não precisa ter o conhecimento de Linux básico para sua primeira vaga. Se você nunca usou Linux, não se preocupa com isso, você não vai ter essa dor de cabeça. Então, a gente entra na segunda, que é lógica de programação. Cara, sem dúvida, você precisa de lógica de programação. Não tem discussão aqui. Lógica de programação é meio que o básico para você que está querendo entrar na área. Se você quer fazer a sua primeira vaga, se você quer tentar a sua primeira vaga como desenvolvedor, que pelo menos você tenha noção de lógica de programação. Eu desconsidero tudo que tem aqui, mas eu considero lógica de programação como sendo o principal, tá? Junto com isso, a gente tem algoritmo, né? Entender um pouco de algoritmo é bacana, você entender sobre algoritmos. Estrutura de dados, básico. Depende, porque o que seria estrutura de dados? Se é a matéria estrutura de dados, eu acredito que você não precisa disso. A menos que você vai fazer algum leet code da vida, não precisa de estrutura de dados básico. Mas, logicamente, não desconsideramos esses assuntos. Eu estou falando que não precisa, porque, na minha opinião, quando você for fazer a sua primeira entrevista, o que você realmente vai ter que se preocupar para falar com o entrevistador são os conceitos que estão aqui. Só que isso é o que eu acredito, tá? É minha opinião. E aí a gente tem aqui o Git e o GitHub. Cara, Git é muito importante, porque Git ele se enquadra com o versionamento de código. Git, GitHub e versionamento de código, eles batem junto. Então, assim, é muito importante que você tenha noção disso. Por quê? Isso aqui é o que diferencia um desenvolvedor júnior meio que bom e um cara ali que tá só querendo entrar na área e não tem um mínimo de conhecimento. Então, assim, versionamento de código é muito importante você saber para sua primeira vaga. Git também e GitHub é bacana. Por quê? Além de ser muito importante para sua vaga, você meio que usa isso aqui no seu dia a dia. Você vai usar isso aqui no seu dia a dia. Então, você ter um pouco de experiência com Git, com versionamento de código de GitHub, antes mesmo de conseguir a sua primeira oportunidade,
é bacana você ter essa experiência. Então vamos lá. O que é o próximo? Vamos ver aqui, ó. Framework, Front-End, React, Angular e Vue. Cara, é importante você ter conhecimento de algum framework? Será? Depende da vaga. Isso aqui fica ambíguo, tá? Eu coloquei aqui para vocês entenderem isso. Por quê? Muitas das vezes vocês vão ter vagas ali que é os básico, HTML, CSS, JavaScript. Ou vocês vão ter vaga que vai pedir React. Então, se você é um desenvolvedor júnior, você tem que ter conhecimento aprofundado em React. Se for Angular, você tem que ter conhecimento aprofundado em Angular. Então, assim, eu colocaria como não precisa, mas por isso entrar como requisito em muitas das vagas, a gente coloca aqui como precisa. Então é importante que você tenha pelo menos algum framework ali em mente ou que você tenha conhecimento de algum framework, junto com as linguagens bases, né? Como JavaScript, Python, Java e por aí vai. HTML, CSS e JavaScript. A trindade, né, do desenvolvimento web, acredito que precisa sim, principalmente para você que está querendo fazer a sua vaga de web, né, de desenvolvedor web ou desenvolvedor front-end, é muito importante que você tenha conhecimento de HTML, CSS e JavaScript. Muitas das vezes você não tem conhecimento de algumas coisas que tem aqui. Ah, não tenho noção de Git, não tenho noção de SQL, de noção de banco de dados, mas eu tenho HTML, CSS e JavaScript. Cara, se você tiver isso aqui, bacana, você já consegue desenrolar muita coisa com o pessoal da entrevista, sabe? Você consegue meio que mostrar que você pelo menos tem um conhecimento básico para programação de front-end. TypeScript. TypeScript eu acredito que não. Não precisa de TypeScript, porque isso aqui é um a mais, tá? Na minha opinião é um a mais. Se a vaga estiver pedindo como essencial, então você vai ter que aprender, mas não. Cara, sem brincadeira, eu acho que não. TypeScript não precisa. JSON, estrutura básica, você precisa ter noção do que é um JSON. HTTP e HTTPS também. Debugging. O que seria debugging? É você saber debugar o seu código. Eu vou colocar aqui que você precisa, porque isso aqui não é um negócio que você vai colocar ali no seu currículo, sabe? Você ir debugar. Não, você saber debugar o seu código, saber entender onde está o problema, eu acredito que é importante, você precisa disso sim. Principalmente para quando você estiver fazendo um live code da vida e você ter que entender o que está acontecendo, se o código não rodar ou tiver algum problema. E aí a gente vem para os últimos três, que são os testes básicos, responsividade e manipulação de DOM. Cara, manipulação de DOM, ela se enquadra com o JavaScript, né? Logicamente você precisa ter um pouco de noção de manipulação de DOM. E quando eu coloco aqui, não estou falando de conhecimento aprofundado, tá? Estou falando de conhecimento talvez até mesmo mínimo. Aqui, manipulação de DOM, você ter no mínimo entendendo como manipular DOM é bacana e você precisa sim. Testes básicos, cara, o que seriam os testes básicos aqui? É a mesma coisa que fazer o debug, você conseguir fazer testes básicos. Aí eu coloco aqui testes que você vai aprendendo, a entender onde está o erro, fazer os testes ali no front-end, na interface, fazer os testes no back-end, pressionar. Eu acho que é importante você sim saber, mas cara, eu acredito que isso é algo que você vai aprender com o tempo. Os testes básicos, qualquer tipo de teste, você vai aprendendo com o tempo. Porque quando você não tem experiência profissional de verdade, você não costuma fazer tanto teste assim. Você começa a fazer esses testes quando você realmente entra na área de trabalho, quando você entra no mercado de trabalho. Então, na minha opinião, não precisa inicialmente ter esse conhecimento de testes e tudo mais. E a gente entra com responsividade, só que responsividade é a questão aqui, né? Já tá junto com HTML e CSS, porque quando você estuda eles, na minha opinião, você já está estudando também responsividade. Então, cara, é assim que ficou. Você tendo o entendimento disso aqui é o que você precisa para sua primeira vaga como hard skill. E aqui é o que você não precisa. Vocês percebem que a lista do que você precisa é muito mais extensa. E sim, faz sentido, porque você precisa de vários conhecimentos. Mas se você olhar a fundo, não são conhecimentos extremos, sabe? Não é uma lista que vai acabar com você. Não, porque isso aqui são coisas que você vai aprendendo com o tempo. Você começa com lógica de programação, você vai para algoritmos, depois você vai para HTML, CSS, JavaScript, ou você vai para um CRUD simples com um banco de dados, então você aprende SQL. Tem todo um fluxo, tem toda uma sequência que você segue, que não é algo que você vai ter que aprender agora só porque eu falei. Não, o ideal é que você pelo menos tenha noção de boa parte disso aqui. E se você não tem entendimento de HTTPS e HTTP, e você não tem entendimento de manipulação de DOM, você não tem entendimento de versionamento de código, cara, são partes específicas de algo que você precisa. Mas, no geral, na minha opinião, essas são todas as hard skills que um desenvolvedor precisa ter para sua primeira vaga. E aí a gente entra nas soft skills.
Cara, na minha opinião, as soft skills são as mais importantes. Sem brincadeira. Soft skills faz total diferença. E aí eu coloquei aqui uma lista simples e pequena. Por quê? Eu coloquei realmente o mais importante. Tem muita coisa para soft skill. A soft skill, basicamente, é aquela encheção de linguiça que você coloca, tipo assim, trabalho em equipe e tal, essas coisas. Só que isso daí todo mundo sabe, entendeu? Só que isso é uma soft skill. Você saber trabalhar em equipe é uma soft skill, é uma habilidade social. E isso é muito importante para a empresa. Só que aqui eu coloquei o essencial para a sua primeira vaga. E que eu acredito, tá? Porque isso eu peguei muito e eu consegui usar isso muito a meu favor. Que é o quê? A comunicação clara. Você saber se comunicar de forma clara e efetiva. Não ficar enrolando. Sabe aquele papo que é tipo assim, oi? Aí a pessoa fala, oi. Aí você fala, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí você, então, tô com um problema. Aí a pessoa fala, qual o problema? Cara, olha a demora disso. Não, faça uma comunicação clara. Oi, tudo bem? Estou com um problema tal, 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 tal. Você consegue me ajudar? Aí a pessoa já te responde com a resposta do problema. Olha como que isso é claro, olha como que isso é efetivo. Então é muito importante para sua primeira vaga você ter uma comunicação clara e uma comunicação efetiva. Proatividade. Proatividade é muito importante também, você ser uma pessoa proativa, não ficar se preocupando, não ficar esperando que outra pessoa fala para você fazer alguma coisa, muitas das vezes até na sua task. Então, cara, seja uma pessoa proativa, até mesmo na entrevista, tá? Faça perguntas, tenta entender melhor a dificuldade, o que você, tipo, tenta entender melhor a empresa, tenta entender melhor, muitas das vezes ali, a demanda que eles passaram para você ali como teste técnico, né? Então, assim, seja uma pessoa proativa. Vontade de aprender é muito importante que você tenha isso aqui. Você não precisa falar para ninguém, mas isso aqui é algo que as pessoas vão perceber com o tempo que você tem uma vontade de aprender. Então, cara, você conseguiu a sua primeira vaga, você tá tentando a sua primeira vaga, cara, vê a vaga ali, a vaga tá falando que precisa de tal habilidade específica ali junto com o React. Sei lá, tá falando que você precisa de React Flow, que é uma biblioteca. Ou tá falando que você precisa de Motion, você precisa de React Motion, ou coisa do tipo. Cara, aprende sobre isso, seja uma pessoa que tenha vontade de aprender. Isso vai te colocar à frente de muitas outras pessoas. Essa é uma verdade que eu coloco como verdade absoluta, tá? Na minha opinião, e você tem que levar isso pro seu coração. E junto com isso, saber pedir ajuda. Saber pedir ajuda e saber pedir feedbacks é muito importante. Por quê? Cara, eu sofri muito no meu estágio e também sofri muito na minha primeira vaga como júnior, porque eu não pedi ajuda, eu ficava com medo. E hoje vocês têm IA, hoje vocês têm ChatGPT, vocês têm Cloud, vocês têm Gemini, vocês têm diversas IAs aí para te ajudar. Só que não só elas, vocês têm profissionais qualificados, dependendo da empresa que você for trabalhar. Então, assim, aprenda a pedir ajuda. Eu vejo muitas pessoas que têm medo de pedir ajuda até mesmo em live coding, em teste técnico e tudo mais. E cara, não tenha medo, eles estão lá para ajudar. Se você ficou com dúvida no entendimento de alguma regra de negócio ali do live code ou coisa do tipo, pede ajuda para ele, pede ajuda para o recrutador. Você pode ter certeza que ele vai te responder, porque eu fiz uma entrevista, eu fiquei com dúvida, eu falei e o recrutador, nossa, até gaguejei aqui. O recrutador respondeu. Então assim, não tenha medo de pedir ajuda. Sabe, tipo, você tem que saber perguntar. Mas lógico, antes de perguntar, tenta, né, se esforçar um pouquinho para entender. E junto com isso, entender o feedback, cara. Feedback é muito importante. Se a pessoa tá falando para você não fazer tal coisa, não leva como uma crítica negativa, leva como uma crítica construtiva. Muitas vezes é um feedback que vai tornar você um pleno, entendeu? E só falta aquilo para você evoluir a sua carreira. Então isso aqui eu levo em consideração não só para a pessoa que está querendo a primeira vaga, mas para qualquer pessoa que está na área como desenvolvedor de software. Então é muito importante isso. Isso aqui para mim é o mais essencial. É mais essencial até do que hard skill, porque se você for um cara bom de lábia, você consegue muita coisa. Essa é a verdade. Então assim, esse vídeo eu te mostrei o mínimo que um dev júnior, o mínimo que um desenvolvedor de software precisa saber para conseguir a sua primeira vaga. Então, esse foi o vídeo. Você precisa saber essas hard skills, você precisa saber essas soft skills. E aí vem uma dúvida. Beleza, eu sei isso. E agora, o que eu faço? E aí entra o nosso querido parceiro que eu tenho de coração e que eu sempre recomendo para vocês, que é a DevScout. A DevScout, para quem não conhece, é uma plataforma de automação de busca de empregos, ou seja, você tem ali o seu currículo configurado dentro da DevScout, eles vão pegar e vão enviar para diversas empresas, para diversos recrutadores, vagas de emprego relacionado com o que você quer. Ah, então eu quero vagas de emprego relacionadas a JavaScript, eu quero vagas de front-end React, eu quero vagas de back-end Python, back-end Java. Cara, a DevScout faz toda essa automação para você, ela manda para o e-mail
diretamente do recrutador para você ter mais facilidade e ter uma chance maior de conseguir um retorno desse recrutador e não ter que ter muitos processos como o GUP, entre outros. A DevScout quebra qualquer tipo de processo. Então, cara, a DevScout é uma ótima ferramenta. Eles têm a versão free tier, você consegue usar, mandar 5 e-mails por dia, mas se você quiser ter um avanço, ter um acesso um pouco melhor, né, às habilidades melhores ali da DevScout e conseguir mais recrutamentos, usa o cupom DEVPAÇOCA, consiga 10% de desconto e, cara, vai lá, você consegue a sua vaga usando essas informações que eu passei, usando esse hackzinho aqui que é a DevScout, que é muito bom. E é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui eu quis trazer para vocês de forma mais completa como vocês iriam fazer para conseguir essa primeira vaga. E deixem um feedback de vocês, beleza? Como que eu posso melhorar para os próximos vídeos. E é isso. Eu tô meio gripado, eu tô meio doente, por isso que eu tô falando assim. Mas espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e até a próxima.